Olá, caríssimos! Vou falar hoje sobre este livro aqui, Digital Liturgies, do Samuel D. James, Redescobrindo a Sabedoria Cristã numa Era Online. Esse é o subtítulo. É um livro bem recente, tá? De 2023. Um livro assim que eu li ano passado, gostei demais. Ele ficou reverberando muito tempo já. Usei aí em artigos, textos que eu escrevi, porque realmente é muito cheio de insights interessantes. Eu acho que vale todo cristão ler esse livro. Bom, se você já percebe nessa questão de liturgias digitais, já percebe que ele parte aí da noção de questões de liturgia do James Smith, né, da ideia de liturgias digitais. E o que são essas liturgias digitais? Só para a gente já se preparar antes de eu falar cada capítulo, né, um pouquinho, brevemente sobre cada capítulo, essa noção que ele vai colocar aqui, a internet, especificamente, ele vai focar na internet, né, é um ambiente litúrgico. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um lugar onde você tem alguns elementos, né, que são específicos desse ambiente. Se você pensa lá nos autores, né, como Marshall McLuhan, que vai falar, né, que o meio, a mensagem, é exatamente isso, né, que a gente vai pensar, né? Aquele lugar, ele traz uma mensagem específica. Aquele ambiente, ele funciona de uma maneira específica, né? Se você está conversando ao vivo, se você está conversando por um telefone, se você está conversando por troca de mensagens, ele tem um elemento específico. Ele funciona de uma maneira diferenciada e a gente precisa estar atento com isso. Então, por isso é que ele vai nos chamar a atenção para isso. Isso é muito importante de ser chamado a atenção no ambiente cristão, é que as tecnologias, os artefatos tecnológicos, eles não são neutros. E ele já, de começo, já no início do livro, na página 10, ele já fala isso. Os artefatos tecnológicos não são neutros. Por que isso é importante ser chamado a atenção? Porque muitas vezes eu percebo que os cristãos às vezes agem, não só cristãos, claro, né? O mundo age com uma maneira assim inocente com relação a questões tecnológicas. Eles acham que a tecnologia pode ser moldada ao seu bel prazer. Tá? Isso é um problema, porque você cai nessa inocência que você pode moldar essas ferramentas e você acaba sendo moldado por elas, porque você não percebeu que ela tem elementos intrínsecos específicos, tem elementos de como ela funciona, essa tecnologia. Claro, se você usa um martelo, você vai ser influenciado pelo uso de um martelo. Pensa você ficar usando um martelo durante 4 horas por dia. Você vai ter uma modificação, você vai ficar mais forte no braço que você usa, você vai aprender aquele movimento, vai se tornar repetitivo e ele vai, né, ter um modo de vida a partir daquela utilização. É claro que o impacto na vida da pessoa, de um martelo, é muito menor do que o impacto de outras coisas, como por exemplo o uso da internet. Então pensa você usar 4 horas por dia a internet ou mais, como que isso molda. Isso que é importante de perceber, por isso que ele vai chamar que é um ambiente litúrgico. A gente pensa às vezes de ambiente litúrgico somente, né, lá o nosso culto, só que o nosso culto é 1 hora, 1h30 no domingo, e agora nós somos moldados pela internet por 4, 6, 8 horas diárias. Tá? Então, essa é a importância de ver. E isso é o impacto, pensar, de a gente refletir sobre a maneira como a gente tem usado essas redes sociais, inclusive para espalhar o evangelho. Né? Porque quando a gente comunica a fé cristã através das redes sociais, de vídeos curtos, reels, podcasts, a forma, ela está moldando o indivíduo. Tá? Né? Então, isso que ele vai discutir nesse livro. Então, a internet, ela não é uma ferramenta neutra, né? Ela cria seus próprios meios específicos de pensar, de sentir, de acreditar. Né? Então, é por isso que a gente precisa pensar na internet como esse habitat epistemológico, né? Que ele vai falar sobre isso, que é muito legal isso, né? A internet como um habitat epistemológico. Né? Então, assim, a partir de Nicholas Carr,
que é um autor que ele gosta e se apoia bastante, autor desse livro, né? Preciso gravar um vídeo específico sobre ele, porque é um livro fenomenal. Ele vai falar que a linguagem para os seres humanos é o principal veículo de pensamento consciente, né? Então, as novas tecnologias, a internet, ela reestrutura a linguagem, a maneira como a gente se expressa, né? Porque agora é uma maneira diferente. Veja, quando a gente está comunicando o evangelho pessoalmente, corporificamente, de maneira corporificada, é uma forma diferente que a gente está anunciando o evangelho, que a gente está conversando com uma pessoa. Agora, na internet, é totalmente diferente, né? Tem elementos que moldam, então, a maneira como a gente comunica o evangelho, e a maneira como a gente ouve o evangelho, a maneira como a gente ouve qualquer coisa. Bom, então assim, para defender tudo isso, para então falar sobre essa busca de sabedoria, né, tentar buscar a sabedoria mesmo, né, nesse mundo que a gente vive com tecnologias digitais. Não quer dizer que a gente vai viver dentro das tecnologias digitais, né, mas como viver com elas, conviver com elas, ele vai então defender aí nesse livro, exemplificar. Então o livro tem duas grandes partes, né, e uma conclusão. O livro tem menos de 200 páginas, então é um livro bem tranquilo de se ler, tá bem capítulos curtos e tal, então total aí de 190 páginas, então um livro gostoso de ler, né, agradável de ler pelas exemplificações, pelos autores que são citados, né, um livro bem fácil de ler, pode ser lido, né, num clube do livro, estudado em EBD, estudado na igreja, lido, até eu acho que adolescentes poderiam ler tranquilamente esse livro, né, que tem muita realmente sabedoria. Assim, tem essas duas grandes partes. A primeira parte, então, ele vai falar sobre, né, a verdade e tecnologia. Então ele vai falar dentro dessa parte sobre sabedoria corporificada em uma era sem rosto, né, a importância do corpo, ele vai pleitear uma teologia, nós precisamos, né, de uma teologia do corpo, muito pouco falados nas nossas igrejas. Ele vai falar como a tecnologia nos molda, tá? Não podemos ser inocentes nisso, toda a tecnologia nos molda e talvez hoje, da maneira como a gente usa, né, porque eu acho que a gente a gente não usava tanto uma tecnologia tão persuasiva anteriormente. Pensa, antes do celular, do smartphone, você tinha internet, mas você ia lá, usava aos poucos. Agora você tem no seu bolso e você a todo momento está checando a internet. Então, nos molda. Ele vai falar sobre, inclusive, aqui sobre o transhumanismo, citando um livro que é extremamente importante. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esse livro. Transhumanismo é a imagem de Deus. Que livro, assim, importantíssimo para ser lido, traduzido aqui, tá? Pela editora Vida Nova. Então, assim, leiam, porque também muito importante para a gente perceber como que essa noção do transhumanismo, quer dizer, essa ideia de que os corpos não são importantes, nós devemos buscar viver, né, para sempre nessa terra, quer dizer, ser curado, né, os nossos corpos através da ciência e tecnologia, e isso é problemático, né? Não que a gente não deva buscar melhoramentos científicos, medicinais, mas essa busca por certas promessas, como a vida eterna, né, não sentir mais dor, que nós não vamos alcançar nessa terra, mas sim num reino vindouro, nessa terra transformada, redimida, faz com que, né, a gente vá buscar essa confiança na tecnologia. Isso é um perigo, tá? Então ele vai falar isso transportando para a tecnologia, né, tecnologia digital, para a internet. E depois formando assim a verdade e a tecnologia nessa primeira parte, afogando-se em águas rasas, que é exatamente, né, Drowning in the Shallows, se não me engano o título é Drowning in the Shallows, que exatamente faz referência a esse livro, que é um livro já antigo, né, relativamente, 2010, mas ele contém muitas verdades, muito importante. Tá meio fora de out of print, né, fora de edição aí, mas é um livro assim que é muito bom. Se você achar ele, compre, tem em português, né, então no sebo você encontra, às vezes tá meio caro, mas vale muito a pena. Depois ele vai para a parte 2, onde ele vai se engajar nas liturgias digitais, ele vai apontar quais são as liturgias digitais. Ele vai apontar 5 elementos que formam para ele as liturgias digitais, né? E eu já acho que
essa questão da descorporificação que ele falou na parte anterior, entra aqui porque é bem importante isso, né? É o que forma as liturgias digitais, né? Essa desincorporação é extremamente importante da maneira como a gente age, e a gente tem que pensar nisso, refletir, porque você conversar com alguém, você ouvir uma palavra, ouvir um sermão, transmitir o evangelho, ele se dá de forma corporificada, e aí quando a gente usa só ferramentas digitais, isso é um problema, única e exclusivamente, né? Então ele vai falar sobre autenticidade, é um desses elementos das liturgias digitais, extremamente, a gente sabe, né, a questão da autenticidade é primário nas redes sociais, né, porque as pessoas buscando autenticidade, elas buscando colocar suas imagens lá, né, e se expor e formar uma imagem de si mesmo. Depois, o ultraje que ele chama, que é essa coisa de você ficar buscando conteúdos extremistas e tal. Tem o brain rot, ele não menciona ainda aqui, né, o brain rot, né, que realmente tem uma abolição do pensamento nessa era conectada. Então ele fala bastante sobre leitura. Aqui ele fala 3 características do pensamento cristão genuíno, vou falar mais para frente sobre isso. Depois terceira liturgia digital é a vergonha, tanto que tem um livro chamado A Máquina da Vergonha, pela Cathy O'Neil, bem interessante também, como mostra, né, essa questão que é muito cancelamentos e tal, né, você às vezes se expõe, você faz um comentário, você né, destruído, detonado nas redes sociais. Então e mesmo às vezes você posta uma foto, né, e alguém vem lá e critica e tal, né, então realmente, mesmo que não seja uma coisa ruim, né, um comentário ruim que você fez, mas uma postagem ruim que você fez, mas às vezes você pode, dependendo, né, você pode passar. Então realmente ela é muito focada nisso, né, na imagem. É um elemento de consumo. Outro ponto, né, que é construído para ser consumido tudo nas redes sociais. Então isso é também bastante problemático, né, porque não é um ambiente que facilita para você pensar longamente, você discutir ideias. Não é feito para isso, é para o consumo, é rápido, né? Segundos ali, 30 segundos você faz um vídeo, TikTok, né? E tem pastores que usam TikTok para mandar mensagens. Tem às vezes pastores e pregadores, enfim, né? Que fazem recortes da pregação para ir para os seus canais, né? Então assim, realmente não está focando num pensamento profundo mesmo, né? Tá simplesmente consumo. Então, pessoas que usam, às vezes a igreja cristã, ela está construindo esses ambientes para, né, para transmitir o evangelho dessa forma no ambiente consumista. Às vezes está não só no ambiente consumista, mas a própria forma como está sendo construída ali, por exemplo, né, um ministério digital, digamos assim, tem bastante críticas quanto a isso, o ministério digital que está sendo construído para realmente fomentar esse ambiente, não está mudando, né, está ali aproveitando esse ambiente. Consumo, então a gente tem que também produzir conteúdo para ser consumido simplesmente, né, muito ruim. E depois, por último, dessas 5 liturgias digitais é a falta de sentido. Tá? Então, que realmente, né, muitos elementos ali, né, que você não tem sentido nenhum do que está fazendo, está construindo, você está simplesmente scrolling, né, rolando, barra de rolagem, você não está buscando conhecimento, você não está buscando, né, nem às vezes o entretenimento saudável, né, você está buscando só realmente, né, a barra de rolagem da perdição, né, os doom scrolling, né, que se fala, e aí você conta só besteiras, né? Não tá usando com intencionalidade. E aí ele fala, então, nessas características que eu mencionei, até já gravei um vídeo específico sobre isso, né? Das 3 características do pensar genuíno cristão. Então, assim, o primeiro ponto é que ele coloca nessa busca de sabedoria, né? É ser cuidadoso. Então, cuidar do que você comenta, cuidar do que você visualiza, né? Então, cuidar, né, de como se aparece nessa praça pública. Né? Depois, ser verdadeiro, né? Cuidar com fake news, cuidar com
você andar sofrer o efeito manada, né? Você está lá nas tribos e só pensar de acordo com a sua bolha que você está. Então, muito cuidado com isso, né? Procure buscar também conhecimento online. Tem fontes boas, né? Então procure diversificar as fontes de informação e tal. E, por último, desses 3 pontos de pensar genuíno cristão, é pensar de maneira corporificada, de maneira comunitária. Às vezes a gente tem a tendência de ir para online, já que a gente pode ver pregações, ouvir louvores, ouvir podcasts, então a gente vai se afastando do mundo comunitário, e não deve ser isso. Mesmo igrejas que fazem uso das redes, elas têm que sempre enfatizar um modo comunitário de viver, né? De viver em comunidade, não só eclesiástico, né? Mas viver em comunidade mesmo ali, né? Então, acho que isso é um ponto bastante importante, né? De renovar a nossa mente cristã. Então, assim, a gente tem que pensar, e é isso que o Samuel James nos faz pensar, né? Como que a maneira como os cristãos têm usado a internet tem moldado a maneira, né, como a vida cristã está sendo feita, como que a liturgia da fé cristã está sendo moldada pelas liturgias digitais. É isso que é o convite dele, tá? Eu tenho refletido bastante sobre isso. Acabei de publicar um texto lá na Unus Mundus, depois eu vou deixar o link aqui, que é o artificial e o orgânico na moldagem da experiência espiritual. Eu uso não só Samuel James, mas outros autores, mas que eu reflito exatamente o impacto, né, da inteligência artificial, especificamente inteligência artificial, no uso, né, da pregação, da oração, da elaboração de estudos, né, se isso é uma coisa boa ou não, e como que tem moldado as pessoas. Então esse é o convite desse livro. Ele em breve vai ser traduzido, vai sair em português, tá? Não vou falar ainda os maiores detalhes aí, mas vale a pena, fiquem espertos que esse livro vai sair e vai valer muito a pena vocês lerem ele, porque realmente ele vai adicionar muito na vida de vocês. Acho que é mais uma ferramenta de livros que estão sendo trazidos para falar sobre tecnologia. A gente precisa de mais livros críticos da tecnologia, da forma como a gente usa tecnologia, porque eu acho que a igreja brasileira está muito atrasada ainda para pensar sobre tecnologia. Tem feito, às vezes, mau usos da tecnologia digital. E se a gente entende que a tecnologia digital ela não é neutra, ela tem uma certa liturgia, ela tem certos elementos epistemológicos por trás da maneira como ela funciona, a gente pode usar melhor ela. Ou, às vezes, a gente pode deixar de usar ela, né, enfatizar, por exemplo, o pessoal comunitário corporificado. Eu acho que esse é o chamado, inclusive, de Jesus, né, de a gente viver em comunidade. Não que a gente não possa usar as redes sociais, não, mas a gente usar com essa devida cautela e esse conhecimento. Então, leia esse livro que vai ser fenomenal, com certeza vai ser um livro assim, que vai fazer você pensar um pouco mais da maneira como você tem usado e consumido as redes sociais.